O outro orador desta mesa é o professor Dr. João Pedro Marchante, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona desde 1988 e é advogado, sendo sócio fundador de uma sociedade de advogados em Lisboa, que foi constituída em 2007. Começaria agora por passar a palavra ao professor Dr. João Pedro Marchante, que nos vai falar sobre o Código Civil, a sociedade plural e o legalismo. Por isso, passava agora a palavra ao professor Dr. João Pedro Marchante. Obrigado, professor João Pedro Gomes de Almeida. Bem, há pouco estava em representação do Centro de Investigação de Direito Privado, agora estou como orador e é um privilégio estar aqui como orador. O primeiro agradecimento vai para o professor Menezes Cordeiro por me dar a oportunidade de intervir como orador num colóquio onde é um gosto, um proveito e um privilégio máximo intervir. Basta ter presente que é organizado pelo seu professor António Menezes Cordeiro e que homenageia um enorme jurista, que é o seu professor Antunes Varela. Não cabe a um aprendiz do direito como eu estar aqui com grandes elogios a mestres, pois só elogia quem está acima do elogiado. Mas permitam-me referir ditos de outros, isto ocupando apenas um minuto. Disse o professor Freitas do Amaral de Antunes Varela, que era um dos maiores juristas da história de Portugal. Disse um conselheiro e presidente do Supremo Tribunal Administrativo que o seu professor António Menezes Cordeiro tem a mais monumental obra jurídica da história da ciência jurídica portuguesa, nos quase 9 séculos que temos de país, sendo obra cientificamente incontornável. É, assim, um privilégio estar aqui como orador. Não esqueço José Luís Nunes, entre os homenageados, além de ser um esquecido da história, se me permitem, estou convicto, e eu diria que quem trabalha com o Diário da Assembleia Constituinte apercebe-se que José Luís Nunes é um autor fundamental, é um obreiro incontornável da Constituição portuguesa, sendo o principal autor mesmo do DNA do direito português atual. O DNA de um ordenamento jurídico é o sistema de fontes e o sistema de normas sobre método. Fontes e método é o DNA de um sistema jurídico. E estas duas matérias foram moldadas por José Luís Nunes. Vamos ao nosso tema. A pergunta a responder é a seguinte: como caracterizar o Código Civil de 66 à luz do binómio legalismo versus translegalismo? Sublinha-se, usa-se a palavra legalismo como um sistema jurídico que afasta do juiz o poder de valorar, o poder de ponderar princípios vetores, o poder de ponderar interesses. Isto é aqui o significado da palavra legalismo. Outros designarão o que acabo de descrever por positivismo legalista, exclusivo. Muitas designações existem, mas calculo que tenha ficado claro o que está aqui em causa. O juiz, na hora de decidir, como regra, não se põe em causa a existência de bolsas de ponderação principialista por parte do juiz. Mas, como regra, a pergunta é a seguinte: o juiz, na hora de decidir, pode ou não ponderar valores, ponderar princípios, ponderar interesses para chegar à decisão? Esta é a noção de legalismo. Translegalismo abrange qualquer outra concepção de direito, qualquer outro sistema jurídico.
Ou seja, sistemas jurídicos em que um juiz possa trabalhar com categorias como o direito natural, possa trabalhar com princípios jurídicos, estejam eles plasmados ou não estejam eles plasmados na lei, possa preencher axiologicamente conceitos indeterminados valorativos, como seja boa-fé, exemplo máximo do que está aqui em causa. Repare-se que, quando se admite que um juiz pondere valores, princípios, interesses, rigorosamente estamos a aproximar o juiz do legislador. O núcleo, o coração da função legislativa é precisamente optar. E optar faz-se ponderando, hierarquizando valores e princípios. Por isso o legislador, quando está a fazer uma lei, suponha-se associações representativas das pessoas envolvidas nesse setor da economia. Houve muitos. Pondera o que lhe é dito, pondera os interesses dos vários grupos, pondera os valores convocados pela matéria e dessa ponderação sai a norma. Ora, quando se admite que um juiz pondera, quando se admite que um juiz faz a ponderação, faz a valoração dos interesses em causa, mesmo que ao lado dos dados legais, está-se a atribuir ao juiz um poder imenso. E cada lei nesse sistema é apenas uma lei é apenas uma lei presumida até à sentença, até à sindicância judicial, à luz de princípios, daquela norma legal, até esse momento, a lei, por mais democrática que seja, é apenas um projeto de ser direito, pois a última palavra caberá ao juiz no momento da sindicância axiológica daquela norma legal. Isto é o translegalismo, o juiz pode fazê-lo, o legalismo é o juiz não pode fazer. Retoma-se a pergunta, e o Código Civil? O que é que nos diz? O Código Civil é um diploma legal legalista, neste sentido, ou translegalista? A resposta passa por olhar a meia dúzia de disposições legais do Código Civil sobre esta matéria, sobre os poderes dos juízes. Rapidamente. E vamos ter presente que falar no Código Civil, na fixação de soluções jurídicas nele plasmadas, é falar dos 22 anos da sua feitura, 1944 a 1966. Vamos assim rapidamente correr meia dúzia de artigos. Artigo 1º do Código Civil. O artigo 1º diz-nos que a fonte é a lei. Normas corporativas, enfim, será hoje em dia, grosso modo, um resquício de um regime semi-corporativo, que era o regime do Estado Novo. É assim, grosso modo, no artigo 1º, a lei apresentada como fonte do direito. Se a lei é fonte do direito, está-se com isto a dizer que o costume não é fonte do direito. Isto à luz do Código Civil. Está também o Código Civil a dizer-nos que a comum opinião dos doutores, fonte do direito na época das ordenações, também não é fonte do direito. E está também o Código Civil a dizer-nos que a jurisprudência não é vinculativa, mesmo jurisprudência dos tribunais superiores, e também nos está a dizer que não cabe ao juiz criar o critério de solução do caso que lhe está entregue nas mãos. Explicita-se pela positiva. É a lei. É certo que em 66 havia uma figura, se me permitem uma palavra estranha nestas ocasiões, uma figura juridicamente aliciante, que é os assentos. Bem, hoje em dia já não existem assentos, mas os assentos desempenhavam uma função residual no sistema de fontes de 66 até à sua declaração de inconstitucionalidade / revogação. Conclusão acerca do artigo 1º. O artigo 1º depõe a favor da hipótese o Código Civil é um diploma legalista. Segundo artigo. Artigo 4º. Admite que o juiz resolva casos à luz da equidade. O artigo 4º admite algo que não é a lei. A equidade é o campo por excelência da ponderação judicial.
da ponderação de interesses, de valores, afastando a estrita legalidade. É um campo de grande liberdade nomogenética para o juiz. Bem, aqui o nomogenético significa criação de critérios para cada caso que lhe é entregue. Manifestamente não se está a dizer que o juiz, à luz da equidade, vai criar normas gerais e abstratas. O critério de resolução desses casos é que resulta de uma ponderação de interesses, de valores, de princípios na acessão de vetores, vetores axiológicos, por parte do juiz. É certo que aqui o artigo 4º depõe no sentido translegalismo, mas o artigo 4º tem um advérbio muito importante, que é o advérbio só. Os tribunais só podem resolver segundo a equidade e depois seguem-se 13 linhas. Ora, isto significa que não põe em causa o legalismo no artigo 1º. Estamos a falar de uma bolsa de translegalidade de caráter excepcional e, por isso, os juízes não têm o poder de equitativamente resolver ou equamente resolverem os casos. O juiz excepcionalmente pode fazê-lo. Não põe em causa a grande regra do legalismo. Um brevíssimo comentário acerca da história deste artigo 4º. No primeiro projeto de artigo 4º, que vem das mãos de Manuel de Andrade, professor de Coimbra, enfim, mestre de máximo prestígio, falecido em, salvo erro, 59, e morreu novo, o professor Manuel de Andrade vem propor um artigo 4º, mas com uma particularidade, é que não tinha a palavra só. A palavra só existe na ponta final do artigo 4º, ou seja, pede-se, durante os 22 anos, ajuda a grandes juristas portugueses para a feitura do Código Civil. O seu professor Manuel de Andrade apresenta a sua proposta de artigo 4º, mas na hora de decidir, quem decide é o professor Antunes Varela, ministro à data da feitura do Código Civil, 1966. Muito ajudado nessas decisões finais acerca das soluções legais por Pires de Lima, outro mestre de Coimbra. Assim, neste artigo 4º não temos a negação do legalismo e temos esta particularidade. Aqui, durante os 22 anos, houve um vetor legalista da ausência do só, passou-se à presença do só, ou seja, consagrou-se o caráter excepcional da equidade como critério de resolução de casos pelo Tribunal. Terceira norma, a norma revelada no artigo 8º. 8º, número 2. Aí se vem consagrar o dever do juiz de obedecer às leis, não podendo invocar injustiça e imoralidade das leis para não as aplicar. Bem, também na história do artigo 8º há um pormenorzinho que revela um vetor legalista entre quem faz a primeira versão do artigo 8º e o professor Antunes Varela. Até agora, não sei se Vossa Excelência e os senhores participantes já estarão a reparar, vai havendo aqui um vetorzinho legalista de Antunes Varela. O que é que aconteceu com o artigo 8º? O seguinte, o Sr. Professor o Sr. Professor Manuel de Andrade diz-nos não se pode afastar a lei por injustiça ou imoralidade, e na versão final vem-se dizer o seguinte, é como quem diz, não há leis injustas, não há leis imorais, meus amigos. O que há é a atribuição, é a invocação de uma injustiça ou a invocação de uma imoralidade por parte do juiz. Isto significa, ou seja, na passagem de leis injustas ou imorais para leis que o juiz, leis alegadamente injustas ou imorais, também aqui se nota esse vetorzito, entre aspas, legalista de Antunes Varela. Vamos para a 4ª disposição nesta tentativa de qualificar o Código Civil como um diploma que nos traz um sistema legalista ou como um diploma que nos traz o sistema
translegalista. É esta a questão nuclear. E não esquecer, estamos a falar o legalismo versus translegalismo quanto ao ponto nuclear, que é o juiz pode ou não pode ponderar interesses, valores, princípios na acessão de vetores. Só para não nos perdermos. Continuando. Artigo 9º, número 2. No artigo 9º, número 2, a carga legalista exegética é manifesta. O que aí se diz é que o juiz não pode resolver um caso atribuindo às palavras da lei algo que esteja fora da sua moldura semântica. É certo que o 9º, número 2 termina com a expressão ainda que imperfeitamente expresso, mas o imperfeitamente expresso não põe em causa o expresso. Ou seja, ele tem de lá estar, tem de estar expresso. Manifestamente, o 9º, número 2 revela uma norma que não permite ao juiz proceder a valorações. Pode, aqui no 9º, número 2, proceder a ginásticas de lógica formal, encontrando expresso o que não está especificamente naquelas palavrinhas do artigo. Lógica formal, sim. Considerações axiológicas não estão manifestamente no 9º, número 2. E o que é que aconteceu com o 9º, número 2 relativamente à sua história destes 22 anos de 44 a 66? O que acontece é, mais uma vez, se me permitem a expressão, enfim, talvez não muito elegante, mas muito clara, mais uma vez está aqui presente a mãozinha legalista do professor e ministro Antunes Varela. Porquê? No projeto Manuel de Andrade, o artigo 9º, número 2, dizia-nos que o juiz não podia atribuir ao texto legal um significado, uma norma, as normas são o significado das fontes, não podia encontrar no texto legal uma norma se essa norma não tivesse, permitam-me sublinhar estas palavras, abrir aspas, se me permitem, um reflexo verbal tolerável. Reflexo verbal tolerável. Qual é a fórmula final vinda de Antunes Varela? Muito diferente. Tirou-se a palavra reflexo e fica a palavra correspondência. E vem-se dizer que é necessário um mínimo de correspondência verbal e cai o tolerável, a palavra tolerável do seu professor Manuel de Andrade. Ou seja, mais uma vez, temos aqui um vetor positivista, legalista, exegético, que vem na ponta final dos trabalhos de feitura do Código Civil, que vem de Antunes Varela. Quinto comentáriozinho acerca do Código Civil, só ver que é o quinto, prende-se com o 9º, número 2. O seu professor Manuel de Andrade, no seu projeto de norma reguladora do método jurídico, do método aqui em especial de interpretação da lei, ou seja, de retirada do direito a partir de retirada do direito a partir das fontes, o seu professor Manuel de Andrade admitia no seu texto aquilo que pode ser designado hoje em dia por interpretação restritiva. O que é Bem, também se pode encontrar aqui a redução teleológica. O que é que o Sr. Professor Manuel de Andrade nos dizia no seu projeto artigo 9º? Dizia-nos o seguinte: se o significado das palavras da lei conduzirem a resultados manifestamente inadequados, injustos, então o juiz pode restringir além da moldura semântica possível, pode restringir o significado das palavras. E temos aqui a hipótese do juiz trabalhar com uma norma que rigorosamente não está expressa no texto legal. O que é que aconteceu a este número do artigo 9º projetado por Manuel de Andrade? Caiu, o que significa que o Sr. Professor o Sr. Professor Antunes Varela e o Código Civil, na sua versão de diploma legal, não de projeto Manuel de Andrade, mas de diploma legal, significa que afastou, recusou, impede o juiz de proceder a interpretações restritivas / redução teleológica. Vamos para a norma seguinte, artigo 9º, número 3. O artigo 9º, número 3 é muito
muito interessante. O que está ali em causa é saber se nós vamos atribuir às palavras da lei significados atuais e gizados por considerações axiológicas do juiz, do intérprete de hoje, ou se as palavras da lei têm significados à data, significados das palavras existentes à data do uso por parte do legislador daquelas palavras. Por outras palavras, o que está aqui em causa é saber se a interpretação é uma interpretação historicista ou se é uma interpretação atualista. E quanto à margem de atuação, à margem de liberdade do intérprete para atribuir significado às palavras, o que está aqui em causa é o subjetivismo/objetivismo. O que é que acontece sobre essa matéria? Rapidamente, o seu professor Antunes Varela é assumidamente um jurista subjetivista historicista, apresenta o subjetivismo historicista nas noções fundamentais de direito civil como mero corolário da separação dos poderes. O que o Sr. Professor Antunes Varela nos está a dizer aí é o seguinte: um texto legal não é um conjunto de signos linguísticos vazios de significados, à espera que o juiz, à espera que o intérprete, à espera que um professor da faculdade os vivifique, os preencha com significados. Não. O signo linguístico usado pelo legislador não é um espaço de liberdade atribuída ao intérprete. É, sim, um mal necessário para que o legislador consiga comunicar com a comunidade que pretende orientar, que pretende governar. Porque não há telepatia, é necessário o legislador usar um signo linguístico que no âmbito de um código de comunicação vai ser recebido pelo juiz, e o juiz, ao interpretar esse signo, é suposto chegar à normatividade que naquele signo foi colocada, que naquele signo foi posta pelo legislador. Qual é a opção do Código Civil sobre esta matéria? É muito, muito interessante. O Sr. Professor Antunes Varela vem dizer: eu sou subjetivo. O resumo é o seguinte: eu sou subjetivista historicista, mas eu reconheço que grande parte dos juristas não o é. E por isso eu não vou impor o subjetivismo historicista. E o Sr. Professor Antunes Varela opta pela famosíssima fórmula aberta a subjetivismo e objetivismo, que é a fórmula pensamento legislativo. Nem pensamento legal, de pendor objetivista, nem pensamento do legislador, de pendor subjetivista. Bem, dir-se-ia, o Sr. Professor Antunes Varela foi muito generoso em prescindir da sua posição, porque, enquanto ministro, poderia tê-la consagrado. E dir-se-ia, o artigo 9 é todo ele neutro. Não é neutro. Se me permitem, o Sr. Professor Antunes Varela tive essa boa intenção, mas na hora da verdade deixou escapar a sua preferência pelo subjetivismo historicista. Porquê é que isto está a ser dito? Porque no artigo 9, número 3, vem-se usar a palavra legislador e vem-se usar o passado, o pretérito. Diz-nos o artigo 9, número 3, na fixação de sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou, passado, as soluções mais acertadas e soube exprimir, sob passado, o seu, do legislador, pensamento em termos adequados. Aqui, enfim, é como que gato escondido, rabo de fora. Não quero consagrar claramente o subjetivismo historicista, mas aqui ele, enfim, de alguma forma, ainda que em jeito de presunção, que pode ser afastado, é certo, mas aqui há um cheirinho de subjetivismo historicista. O que é que nós podemos retirar do número 3? Bem, é que também temos uma notinha legalista, porque certamente o objetivismo atualista dá o poder ao juiz de, perante o caso concreto, atribuir significados além da moldura semântica, pensada e pensável pelo legislador. E nessa medida estamos a diminuir os poderes do juiz.
também aqui temos o tal vetor que até agora temos constatado, o tal vetor legalista do Sr. Professor Antunes Varela. Permito-me aqui um brevíssimo comentário, atendendo aos ventos americanos, não quanto a eleições de anteontem, mas quanto a ventos jurisprudenciais americanos. As últimas 2 décadas, talvez, são 2 décadas de progressiva afirmação do subjetivismo historicista no sistema judicial americano, com nomes marcantes, como seja Antonin Scalia ou, muito recentemente, Gorsuch, Kavanaugh e Amy Coney Barrett. São 3 juízes, todos eles assumidamente subjetivistas, historicistas. A palavra nos Estados Unidos da América, não, enfim, a outra, a palavra é originalismo ou textualismo. Em Portugal dir-se-ia subjetivistas, historicistas. Este parênteses é aberto só para sublinhar que, curioso, aquilo que foi defendido pelo seu professor Antunes Varela na década de 50, 60, talvez não seja tão velho quanto isso, atendendo a que na América, considerada pacificamente país de ponta no mundo ocidental, estes ventos subjetivistas, historicistas, estão agora a dominar o Supremo Tribunal americano. Vamos para a norma seguinte. Eu sei que estou a atrasar um pouquinho, se me permite, Sr. Professor João Pedro Gomes de Almeida, acelerando. Artigo 11, muito importante o que acontece com o artigo 11. O artigo 11 vem proibir a aplicação por analogia das normas excepcionais. O que é uma norma excepcional? A doutrina é antiga e pacífica, já vinha do Código de Seabra. Norma excepcional é aquela que, na fórmula do legislador, se apresenta como contrária a uma norma geral ou certa doutrina um pouquinho mais purista não designaria a palavra, essa outra norma por geral, referi-la-ia por norma comum. Mas usemos aqui a norma comum ou a norma geral como sinónimos. Por isso a norma excepcional é a norma que afasta uma norma comum. Ora, atendendo a que o ordenamento jurídico está cheio de grandes normas de grande amplitude, como sejam as normas dos direitos fundamentais, como seja, por exemplo, no artigo 25 e 26 da Constituição, direitos de personalidade, com o artigo 70 do Código Civil, o espaço de liberdade imenso que é a liberdade contratual do 405. Ora, tendo presente que há estas grandes normas gerais, qualquer norma que diga o contrário destas apareceria como norma excepcional. E ao ser norma excepcional, não admitiria qualquer alargamento por analogia. Ora, ao proibir a aplicação, alargamentos relativamente à moldura semântica das normas excepcionais, também aqui há um restringir de poderes do juiz. Quanto à história deste artigo 11, notinha muito importante no tal critério. O que é que aconteceu durante os 22 anos? Muito interessante. Manuel de Andrade vem dizer, em regra, as normas excepcionais não podem ser aplicadas por analogia. Qual foi a norma final decidida por Antunes Varela? Tirou em regra. Nunca é possível a aplicação por analogia de normas excepcionais. Entre a tese Manuel de Andrade e o texto legal, há uma versão que também caiu. A versão era a seguinte, era a versão correspondente ao ius singular é romano. A versão era a seguinte: as normas excepcionais não podem ser aplicadas por analogia quando afastam princípios essenciais de ordem pública. O Sr. Professor Antunes Varela vem dizer-nos, há tantas dúvidas sobre o que é isso, princípio essencial de ordem pública, que eu não quero, isto agora em linguagem telegráfica, eu não quero dar o poder ao juiz de dizer o que é princípio essencial e o que não é princípio essencial. Conclusão, temos a norma que temos há pouco explicitada. Ainda no âmbito deste legalismo, deste vetor legalista, temos o artigo 10º, número 2. O artigo 10º, número 2 é elucidativo do pendor legalista de Antunes Varela. O que é que ele nos diz? Vem dizer-nos que
Quando há lacunas, o legislador, peço desculpa, quando há lacunas, o juiz pode preencher lacunas. Diga-se de passagem, tem o dever de preencher lacunas, como nos diz o artigo 8º do Código Civil e como nos diz o Estatuto dos Magistrados Judiciais e como nos diz o Código Penal, pela proibição de denegação de justiça. Tem esse poder, muito bem. Mas qual é o processo de resolução, de preenchimento das lacunas? Em regra, o processo de preenchimento de lacunas é por analogia. E o que é que nos diz o 10º número 2? Vem dizer-nos o que é a analogia. Vem dar a noção da analogia. E ao dar a noção da analogia, vai tirar poder ao juiz, que poderia, de outra forma, ter as mãos livres para preencher buracos na lei. E o que é que nos diz, então, o Código Civil sobre a analogia? Diz-nos, grosso modo, o seguinte: a analogia é igual à teleologia. Frequentemente a doutrina portuguesa encontra o elemento teleológico como muito importante no artigo 9º, curiosamente ele não está explicitado no artigo 9º, e o cabimento da teleologia é no 10º número 2, razões justificativas da regulamentação legal. Não, é difícil encontrar uma fórmula mais claramente consagradora, que consagra a teleologia, do que a do 10º número 2. Até agora só temos concluído por soluções no Código Civil de pendor legalista, pela mão do Sr. Professor Antunes Varela. Repare-se que também quanto ao 10º número 2, o ponto de partida não era legalista. O ponto de partida dava um poder imenso ao juiz. O que é que nos dizia o projeto Manuel de Andrade no início, 1948? Diz-nos o seguinte: a analogia verifica-se quando sublinha este advérbio, quando razoavelmente uma solução estabelecida na lei deve ser aplicada a outro caso. De forma alguma, o espartilho da noção de analogia como sendo teleologia. Bem, até agora o Código Civil é um diploma que nos traz um sistema legalista. É certo. Mas esta não é a conclusão a que se vai chegar. O Código Civil é um diploma translegalista. Porquê? Vêm agora os dois elementos translegalistas que, na hora da verdade, se sobrepõem à componente legalista. Os dois elementos translegalistas do Código Civil são o 10º número 3 e os conceitos indeterminados à cabeça, a boa-fé. O 10º número 3, assumidamente, põe o juiz na posição de legislador. Não há fórmula mais translegalista do que o 10º número 3. E o que é que acontece com a boa-fé? No artigo 227, quanto à responsabilidade pré-contratual, no artigo 437, sobre resolução e modificação de contratos por alteração das circunstâncias, no artigo 762, número 2, quanto a cumprimento de obrigações e quanto ao exercício de direitos de crédito. E, finalmente, a norma especialmente translegalista e transversal, o abuso do direito. O abuso do direito torna, se permitem o resumo antecipado, torna translegalista qualquer diploma legalista. Porquê? Nós temos textos legais, interpretamos os textos legais com aqueles partilhos que até agora foram evidenciados, em grande medida trazidos pelo professor Antunes Varela na ponta final dos trabalhos, na hora de decidir as soluções legais. Interpretamos com esses partilhos, integramos com base o 10º número 2, não podemos afastar-nos da lei, mesmo quando ela é injusta, mesmo quando ela é imoral. Tudo isso. Não podemos olhar à equidade. Em resumo, o juiz não pode ponderar princípios e valores. O juiz não pode proceder a considerações axiológicas. Mas depois vem o 334 dizer-nos o seguinte: quando tu tens um direito subjetivo, deves conformar, tu, juiz, deves
conformar esse direito subjetivo à luz da boa-fé e dos bons costumes. Bem, não há legalismo que resista a esta fórmula do artigo 334 do Código Civil. Repare-se que qualquer norma fica sob a alçada dele. Qualquer norma. As normas permissivas são naturalmente cobertas pelo 334. Mas as normas perceptivas, ou por vezes também designadas impositivas, que criam obrigações, também ficam sob a sua alçada. Porque uma norma que cria uma obrigação é como que uma moeda que tem sempre duas faces. E se numa face ela cria uma obrigação, na outra face cria um direito de crédito. E na medida em que cria o direito de crédito, também fica sob a alçada do 334 aquela norma. E as normas proibitivas, que estabelecem deveres gerais de respeito, ou também designados deveres genéricos, também as normas proibitivas, na medida em que estabelecem deveres, estabelecem direitos, grosso modo direitos absolutos, grosso modo só direitos absolutos, como direitos de personalidade, direitos de propriedade industrial, direitos de autor, direitos reais, como é óbvio, e todos estes direitos ficam sob a alçada do 334. Ou seja, naquela classificação, enfim, anglófila, entre aspas, de casos difíceis e casos fáceis, soft or easy cases e hard cases, o 334 torna qualquer caso um hard case. Ora, o que é que aconteceu com a consagração da boa-fé e com o 10º número 3? O Sr. Professor Antunes Varela admitiu tudo isto. Admitiu tudo isto. É certo que o Sr. Professor Antunes Varela tentou e conseguiu, enfim, no seu, eu arrisco dizer, na sua preferência legalista exegética, o Sr. Professor Antunes, ou seja, na sua desconfiança relativamente aos poderes do juiz de decidir os casos por ponderações de cada juiz, o cada cabeça a sua sentença, o Sr. Professor Antunes Varela veio restringir, veio diminuir, veio reduzir a carga dos conceitos indeterminados que lhe tinha sido apresentada no âmbito dos 22 anos de feitura do Código Civil. Essa carga tem aqui o nome de um terceiro nuclear jurista na feitura do Código Civil. É Vacherra. A componente translegalista em sede de preenchimento de conceitos indeterminados valorativos, é da lavra, grosso modo, é da lavra de Vacherra. Repare-se que o seu professor Antunes Varela recebe os estudos colossais, incontornáveis, valiosíssimos de Vacherra, centrados no livro primeiro do direito às obrigações, no título primeiro do livro das obrigações, livro segundo do Código Civil, das obrigações em geral, mas não só. O 334 está na parte geral, mas vem da mão, vem da pena do professor Vacherra. Ora, o Sr. professor Antunes Varela recebe essas propostas colossais de consagração, enfim, com uma amplitude imensa de consagração de poderes de ponderação axiológica judicial, grandes poderes dados aos juízes, recebe essa massa, se me permitem, de disposições legais a remeter para a boa-fé, para a consciência jurídica dominante, consciência coletiva dominante, por aí fora, conceitos destes, com conceitos axiologicamente vagos como estes, e ainda vai eliminando alguns. Exemplo de uma eliminação por parte do Sr. professor Antunes Varela. Era a versão Vacherra do 405. Permitam-me ler, porque é muito, muito importante este exemplo de restrição da carga de jurisprudencialismo defendida por Vacherra. Era o artigo 608 no projeto Vacherra. Liberdade de contratar. As partes podem, quando a isso se não aponham a ordem pública ou os bons costumes, juntar aos seus contratos as cláusulas que bem lhes parecerem, ou celebrar contratos diferentes dos previstos na lei. Estes contratos regem-se sucessivamente pelas estipulações das partes, pelas disposições legais análogas relativas a negócios afins,
pelas disposições gerais das obrigações. Tudo pacífico, à luz do que hoje em dia a doutrina diz. E agora, se me permitem sublinhar este trechozinho, pelas que o juiz, ou seja, pelas disposições que o juiz criar de acordo com a boa-fé e as demais regras que o autorizam a completar o direito. Repare-se, em sede do 405, norma fundante do sistema jurídico português, o Sr. Professor Vaz Serra vem dizer os contratos atípicos regem-se por XYZ e um dos conjuntos normativos para regular os conceitos, os negócios atípicos, são as normas, as disposições criadas pelo juiz de acordo com a boa-fé. Este trecho, por exemplo, é eliminado por Antunes Varela. Conclusão, o Sr. Professor Antunes Varela tem inequivocamente um pendor positivista, legalista, exegético, mas esse pendor não vai ao ponto de recusar tudo o que os seus pares da academia, e com grande prestígio e autoridade social naqueles anos 50, 60, não vai ao ponto de recusar tudo o que os seus pares propunham. E por isso o 334 lá está, o 227 lá está, ou seja, o Sr. Professor Antunes Varela limita em grande medida a componente translegalista, mas aceita uma grande translegalidade vinda das mãos de Vaz Serra. Repare-se que quando na resolução de um caso nós temos um conflito entre lei, norma legal e o preenchimento judicial da boa-fé no 334, quem vai vencer é o translegalismo. Que isto fique claro. Ou seja, quem vence a contenda é o Sr. Professor Vaz Serra. Porquê? Porque é na hora da verdade da sentença que o juiz vai ponderar a solução legal com o preenchimento axiológico do conceito indeterminado de boa-fé, presente nomeadamente no 334, que é a tal norma transversal no sistema jurídico português. E assim, grosso modo, o sistema jurídico português acaba por ser um sistema legal, legalista, mas na hora da verdade, no final do dia, é um sistema legalista sindicável por axiologias judiciais. Bem, está respondida à pergunta. O Código Civil é um diploma com uma componente vincadíssima legalista, com uma componente vincadíssima translegalista, mas na contenda quem vence é o translegalismo, quem vence é o pendor do seu professor Vaz Serra e não o pendor legalista de Antunes Varela. Estou quase a terminar, se me permitem. Vamos agora, já respondida a pergunta, já dada a resposta à pergunta inicial, vamos agora olhar um pouquinho mais de longe ao Código Civil. Ou seja, nós olhamos aos 22 anos de feitura do Código Civil, 1944 e 1966. Mas agora vamos contextualizar estes 22 anos no século XX, por exemplo. Vamos olhar ao século. Olhando ao século, o que nós verificamos é que o vetor positivista legalista de Antunes Varela é o vetor positivista legalista do século. Porquê? Por comparação entre o artigo 4º da Constituição de 1933 com o artigo 203 da Constituição de 76, Constituição em vigor. O que é que nós vemos nessa diferença? O artigo 4º permitia aos juízes, por interpretação conjugada do 4º com, salvo erro, 78 da Constituição de 33, permitia aos órgãos soberanos do Estado, nomeadamente aos tribunais, trabalhar com as categorias direito e moral, para evitar a cacofonia, moral e direito. Bem, isto significa que o juiz, à luz da Constituição de 33, trabalha certo com a lei, que vem dos órgãos que podem criar direito, mas também trabalha com o direito e também trabalha com a moral. E ao trabalhar com a palavra direito, o artigo 4º da Constituição de 33 está a permitir que os juízes preencham a palavra direito. E preencher a palavra direito, que é um conceito maximamente indeterminado, ainda mais indeterminado e axiologicamente rico do que boa-fé,
Ao trabalhar com a palavra direito, claro que o juiz vai dizer o que é uma norma jurídica e o que não é uma norma jurídica. Vai trabalhar com o DNA do sistema, vai definir o DNA do sistema, porque cabe a cada juiz, ao preencher o conceito de determinado direito, estabelecer as fontes e o método jurídico. Pois de ambos, regime das fontes e regime do método, é que depende a juridicidade de cada norma. Ora, esta solução da Constituição do Estado Novo, tem razão, tem toda a razão, se me permite, são uns minutinhos. Sr. professor José Lamego também está em linha. Permite-me que eu me atrase um pouco. O Sr. professor é que é o organizador do colóquio. O organizador é o Sr. professor Menezes Cordeiro. Eu aqui estou a pedir, enfim, atrevo-me a pedir a generosidade, talvez a palavra seja paciência, só mais uns minutos. Bem, o que é que acontece com este artigo 4º? Este artigo 4º cai a quando a Constituição de 76. Sobre a Constituição de 76 e o 203, pouco vou dizer, pois calculo pela designação do tema da lição do Sr. professor José Lamego, calculo que eles sejam tratados pelo Sr. José Lamego. Pelo Sr. professor José Lamego. Mas permitam-me só dizer o seguinte, só lembrar o que nos diz o 203. Os tribunais apenas estão sujeitos à lei. Este 203, comparado com o 4º da Constituição de 33, é uma revolução imensa no direito português. Está a dizer-nos, está a consagrar o positivismo legalista. E não só. Este artigo 203 não é só um artigo que revela um regime sobre fontes. É um artigo que revela um regime sobre método. Porque a palavra lei está marcada pela forma escrita de o governante se dirigir aos governados. E por isso temos aqui, pelo facto do juiz apenas estar sujeito à lei e assim ao texto legal, temos aqui a consagração da exegese, consagração constitucional da exegese como forma de interpretar a lei. As disposições do Código Civil sobre esta matéria, sobre as fontes e sobre o método, estão em grande medida revogadas pelo 203. Mesmo a terminar, olhamos ao século XX. Mas, se me permitem, vamos olhar à história do direito português. Esta minha frase amedronta quem está a ouvir, porque se demorarmos tanto tempo a falar de 22 anos, o que dizer da história do direito português? Não, é coisa muito, muito rápida. É que se olharmos à história do direito português, o vetor é o mesmo, positivista, legalista. Porquê? De um sistema de fontes que nem sequer é legalmente regulado, no início da nacionalidade, passamos, com as ordenações, a ter uma lei a dizer o que é fonte e o que não é fonte. É certo que essa lei admite costumes, admite direito romano, admite direito canónico. E tudo isso dá um poder imenso ao juiz, porque o juiz é que vai selecionar o material romano, o material canónico. O juiz é que vai dizer o que é que merece da parte da comunidade a convicção de juridicidade de uma norma. O poder do juiz é colossal. Mas as ordenações já revelam algum legalismo se nós compararmos com os tempos de antes das ordenações. Aí era muito incipiente a regulação do sistema de fontes. A seguir às ordenações temos a lei da boa razão. A lei da boa razão é desfavorável ao costume. E a seguir temos o Código Seabra, que é desfavorável a qualquer ordenamento jurídico que não seja o ordenamento jurídico pátrio, inclusive para integrar lacunas. Deixamos de ter as leis das nações civilizadas. Passamos a ter o quê? Os princípios de direito natural, estabelecidos por cada juiz. E a seguir ao Código de Seabra, temos outro marco importantíssimo, os Estatutos Magistrados Judiciais de 44. Em 44, estamos a substituir o direito natural do Código de Seabra pelos juízos de valor legais. Já não são juízes de valor jusnaturalistas, são juízes de valor legais. Artigo 240 de 1944. E finalmente temos a Revolução das Revoluções. Temos o artigo 203 da Constituição. Ou seja, ao longo da história de Portugal, nós vamos verificando as ordenações a regular o sistema de fontes. A seguir a lei da boa razão, desfavorável ao costume.
A seguir, o Código de Seabra, desfavorável ao ordenamento jurídico estrangeiro, direito romano, leis das nações civilizadas, claro, direito canónico. É tudo no sentido de uma centralização do poder que aponta para um positivismo legalista. A terminar, 3 notinhas quase soltas. Primeira notinha: será que este vetor legalista da história do direito português, e assim do século XX, e assim dos 22 anos de feitura do Código Civil, será que este vetor legalista é um acaso da história? Arrisco dizer que não. Se nós olharmos a estes séculos, verificamos que cada vez mais as pessoas são alfabetizadas. As pessoas são chamadas a decidir da sua vida e da vida da comunidade. Cada vez mais os cidadãos têm autonomia. E os cidadãos vão decidir, autonomia para a sua vida, sabendo com quem casam, havendo liberdade religiosa, liberdade de constituição de partidos hoje em dia. Ou seja, a confiança no indivíduo, ao longo destes séculos, vai aumentando, com uma grande ajuda do combate ao analfabetismo, em especial desde o século XVIII até agora. Ora, se é assim, nós temos de verificar o seguinte: bem, mas é que se há tantas pessoas com opiniões, com tantas opiniões sobre tantos assuntos, neste individualismo que hoje em dia domina, por exemplo, então é normal que o governante, à medida que os indivíduos vão tendo mais opiniões, à medida que os governos vão sendo viabilizados por opções, por adesões dos governados e não por mera aquiescência dos governados, à medida que isto acontece, os governantes vão chamando a si o poder o poder de estabelecer as normas, retirando o poder à comunidade, em especial aos juízes, de dizer o que é direito, com medo do cada cabeça sua sentença. Repare-se no século XX. No século XX, em 1913, por exemplo, temos uma lei eleitoral que recusa o direito de voto às mulheres. Temos um grande marco com o Estado Novo, em 44 ou 46, lei eleitoral de 44 ou 46, plenos tempos salazaristas, em que a mulher é, grosso modo, equiparada ao homem no direito de voto. É um avanço colossal no sentido da democracia relativamente à Primeira República. Repare-se, a Primeira República tinha uma fórmula equívoca na Lei Eleitoral de 1911, mas na Lei Eleitoral de 1913 é categórica: as senhoras não votam. Entre 1911 e 1913 temos o episódio de Beatriz Ângelo, que dá nome ao Hospital de Loures, a votar precisamente pela equivocidade da fórmula legal de 1911. Mas em 1913 a Primeira República cortou as pernas às senhoras, entre aspas, quanto ao direito de voto. Quem é que dá direito de voto? Salazar. E hoje em dia temos livre constituição de partidos, temos o sufrágio universal, ou seja, o século XX ilustra esta caminhada no sentido da confiança em cada indivíduo. Agora repare-se, quanto mais confiança no indivíduo, maior é a força centrífuga social. A sociedade tende à desagregação quanto maior for o individualismo, quanto maior for o pluralismo da sociedade. Qual é a forma de tentar contrariar estas forças centrífugas do individualismo, do pluralismo, que é corolário do individualismo? Cada um tem a sua concepção de mundo, os seus valores, a sua moral. E se uma pessoa, diga-se de passagem, hoje em dia, 2020, não tiver o seu próprio código de conduta, muito provavelmente alguém dirá que é uma Maria que vai com as outras, numa acessão muitíssimo negativa. O que significa que há até uma pressão social para que cada um seja senhor do seu código de conduta. Ora, esta força centrífuga só pode ser contrariada pelo positivismo legalista. Sr. Professor Justino Pinto de Andrade, eu peço que desligue o seu microfone, se for possível, se me permite. Já falaremos daqui a pouco. Sr. Professor, é só desligar o microfone. Continuando, a salvação das sociedades individualistas, se me permitem esta parangona de salvação, a salvação das sociedades individualistas, a salvação individualista no sentido liberal de hoje em dia, do individualismo presente, tem toda a razão, o individualismo, por exemplo, presente na democracia, cada um tem direito de voto. A salvação é o
legalismo, porque o legalismo funciona como conjunto de normas que ainda mantém coesa uma sociedade que de outra forma estaria sujeita a forças centrífugas. Ora, o que dizer acerca do professor Antunes Varela neste contexto? É que o professor Antunes Varela teve o gênio, nos anos 60, de vislumbrar os tempos desagregadores do individualismo que se adivinhava. E por isso ele é um pouquinho avant la lettre, ele é o positivista, legalista, exegético da Constituição de 76. O professor Antunes Varela está muitíssimo próximo de José Luís Nunes. O que José Luís Nunes defende na Constituição na Constituição de 76 é o que Antunes Varela já defende na feitura do Código Civil. Termino com uma última lição de Antunes Varela. É que, além de ter este gênio de antecipar tempos socialmente centrífugas, tempos de desagregação social, e por isso querer o legalismo para que houvesse um mínimo de para que houvesse algum denominador comum a garantir a coesão social nestas sociedades individualistas de hoje, além deste exemplo e desta lição, o professor Antunes Varela dá aos democratas de hoje a lição mais preciosa que pode ser dada. Essa lição consta de um livrinho publicado pela Almedina em 2019, com um comentário do seu professor Freitas do Amaral. E aí reproduz-se um texto que até essa data era um texto inédito. É um texto muito importante para conhecer o pensamento de Antunes Varela. É um texto de 1983, já depois da Constituição de 76, e nesse texto Antunes Varela vem dizer o seguinte: é uma lição maximamente preciosa para tempos de democracia. Vem dizer o seguinte: considero o regime trazido, mais ou menos isto, considero o regime, vale a pena ler esse discurso, está nesse livrinho, Antunes Varela de 2019, considero o regime trazido pela Constituição de 76 muito negativo. Traz-nos valores muito negativos, individualistas, de individualismo exacerbado, pondo em causa, por exemplo, a concepção de família como comunhão de indivíduos. Critica, forte e feio, se me permite a expressão rude e clara, o direito após 76. Mas, isto é impressionante, se me permitem, quanto a mim merece este adjetivo, mas vem dizer o seguinte: eu critico de iure constituendo, mas de iure constituto, ou seja, se eu for juiz e se eu tiver de resolver um caso, e depois dá o exemplo de direito à família, se quiser resolver um caso correspondente a uma lacuna no direito civil, em matéria de direito à família, diz Antunes Varela, eu tenho de a preencher à luz da concepção liberal, individualista, consagrada na Constituição, nomeadamente acerca da família. E o Sr. Professor Antunes Varela aqui dá um exemplo de máximo proveito, se me permitem, que é o poder é a capacidade de silenciar as convicções próprias, e ele era um inimigo aceso do liberalismo trazido pela Constituição de 76, mas ele consegue silenciar as suas convicções e, enquanto juiz, dizer-nos: eu vou aplicar a lei democrática, por menos que concorde com ela, mesmo em matéria de direito da família. E mesmo que essas normas estejam eivadas, estejam cheias da ideologia individualista antifamília de 76. É uma lição para os democratas, pois, havendo a hipótese de muitos juízes hoje em dia serem grandes paladinos da democracia, mas não conseguirem resistir à tentação do seu próprio código de conduta, entrar no preenchimento de conceitos indeterminados como boa-fé, como dignidade da pessoa humana e rigorosamente adulterarem a lei democrática. Do Estado Novo, termino
vem uma lição do Estado Novo, não democrático, explicita-se, vem uma lição para o Portugal democrático que muitos democratas não conseguem seguir. É a lição do silenciamento do eu, dando voz à vontade normativa comunitária plasmada na lei democrática. Muito obrigado, Sr. Professor João Pedro Gomes de Almeida, e também ao Sr. Professor José Lamego por estes minutos excessivos. Obrigado e peço desculpa.